Eu tenho um projeto chamado Motivação Todo Dia, e esse projeto ele começou a partir exatamente da escrita. Eu escrevia antes de trabalhar, era a forma que eu tinha como se fosse mais ou menos esse desabafo, Cacau. E eu precisava fazer isso para me sentir bem para ir trabalhar naquele local onde eu não me identificava naquele local. Mas muito antes de tudo, do Motivação Todo Dia, muito antes do projeto, eu já tinha a escrita como parte de mim. Eu, eu, não, eu não me reconheço sem isso. É como se eu precisasse muito desse espaço, do papel e da caneta, para poder me achar. Se eu não tiver ele, eu me sinto meio perdida. Então, eu me lembro desde sempre com caderninho, caneta, tinha diário, tinha agenda, tinha bloquinho, tudo virava uma poesia, tudo virava alguma coisa que eu não compartilhava para ninguém, né? E eu levei um bom tempo, assim, um bom tempo mesmo, para começar a mostrar para as pessoas o que eu escrevia, porque eu tinha muita vergonha. E depois é uma parte que eu quero voltar. Eu tinha muita vergonha nisso. Ah, é bobo. Ah, vão rir da minha cara. Não tem graça o que eu escrevo. Eu acho que não é besteira eu expor. E aí eu comecei a fazer, quando eu fazia algum texto que eu achava bonitinho, eu mandava só para alguns amigos, porque era um lugar seguro, onde dificilmente alguém ia virar para mim e falar: "Ah, não gostei". As pessoas iam ser educadas e gentis. Então eu comecei assim. Aí depois eu comecei a ter um blog, eu escrevia lá, mas eu não divulgava para ninguém o link, ou seja, ninguém sabia que eu escrevia. E as pessoas apareciam lá quem não me conhecia, quem nunca tinha me visto. Então nisso eu fiz um blog, ficou um bom tempo, assim, eu precisava desabafar, eu ia nele e escrevia. Depois eu tive um outro blog que aí eu arranjei uma personagem para poder me esconder. Com a personagem eu podia falar o que eu quisesse, porque era ela, não era eu. Que era o Cai Fora Deodora, que existe até hoje, mas hoje eu não alimento mais. E acabou crescendo bastante. Na verdade, eram histórias da Deodora. Ela contava as histórias dela fracassadas de relacionamento. E isso cresceu um pouquinho, mas depois eu fui mudando, amadurecendo até chegar no Motivação, que é uma outra proposta. Mas foi o legal da personagem é que eu conseguia me expor mais. Eu, eu, eu falava que era uma personagem, eu não ficava falando que era uma pessoa, né? Mas eu conseguia me expor mais. Eu acho que ela foi o trampolim para depois eu falar: não, eu sou Keila Caiane, eu escrevo e pronto. E aí sim, né? Então essa é a minha pequena apresentação. Agora, e a gente se conheceu, eu e o Edu, através da escrita, num curso de escrita, e daí surgiram oportunidades da gente falar sobre isso que a gente tanto gosta, né, Edu? Pois é. Acho que a Keila foi um grande presente aí, né, da escrita aí, entre tantos outros que a escrita tem me trazido. E eu comecei com a escrita, eu costumo dizer que desde muito cedo também, né, sempre gostei muito da leitura, e a escrita para mim sempre foi um lugar mais da imaginação, da criatividade. E aí, ao mesmo tempo, eu nunca me vi como um escritor, né? Romancista, ficção, etc. Eu gostava de falar do cotidiano, gostava de elaborar o que eu estava vivendo, registrar as minhas memórias, né? Um pouco nessa linha. E aí, ao longo da vida, comecei a fazer terapia e comecei a aproximar isso e comecei a perceber que a escrita sempre foi a minha terapia até começar algum processo de autoconhecimento. E com os processos de autoconhecimento, a escrita foi ganhando um poder bastante grande, né? Onde eu elaborava muita coisa, onde eu levava muita coisa para a terapia a partir do que eu escrevia. E, às vezes eu chegava com uma carta na terapia, né? Entregava uma carta para o terapeuta e os processos iam se elaborando a partir desse lugar, né? E aí,
o resumo da história é que a escrita sempre esteve muito presente comigo. Ela sempre fez parte de um processo terapêutico para mim, né? Então eu sempre conto coisas do meu cotidiano, sempre escrevo a partir desse lugar, sempre me envolvo nas histórias que eu estou escrevendo de alguma maneira, né? Seja sentindo o lugar, seja relatando a partir desse movimento, né? E aí eu acho que é onde eu e Keila nos encontramos de novo, né? Hoje fazendo processos terapêuticos, hoje eu trabalho com Theta Healing, que é uma técnica de cura energética, que é muito baseada na semântica e na forma como a gente armazena as nossas crenças, como isso faz parte do nosso sistema de crenças hoje, e tudo isso passa muito pela palavra, pela forma como a gente identifica isso dentro da gente, né? Eu percebi que isso fazia muito sentido para o meu processo, porque eu já me conectava muito com isso, né? Com o som, com a forma, com as palavras que eu usava para identificar o que estava acontecendo à minha volta. Então, foi aí que a gente foi juntando coisas e foi juntando um pouco esse lugar terapêutico que a escrita tem para mim e tem para Keila, né? Nesse momento. E aí, por isso que a gente resolveu falar um pouco sobre a escrita e sobre isso que a gente chama de terapeuta de papel, né? Isso que a gente nomeou aí dessa forma, né? E aí, acho que para começar, de fato, agora engrenando no assunto, né? Aquelas 3 respiradas, né? Que a gente sempre dá. É bom começar. A gente vai fazer esse convite para todo mundo que está aí com a gente agora. Fechar os olhos um segundo e dar uma respirada profunda e acompanhar o ar entrando, sentindo o ar como se ele caminhasse para além dos seus pulmões, você até as mãos, até os pés, solta o ar. Faz isso mais uma vez, deixa o ar caminhar. E mais uma vez por último. E sente agora o seu corpo, vai se aconchegando. E aí a gente vai chegando aqui no assunto. Queria só deixar um recadinho rápido. A gente está gravando essa live para depois disponibilizar para mais gente. A gente tem expandido bastante toda a nossa discussão de escrita, né, que temos deixado aí para mais pessoas. Então, só para todo mundo saber que ela está sendo gravada, depois ela vai ser compartilhada com mais pessoas, tá? E aí uma coisa que a gente tem feito também é entender como as pessoas se conectam com a escrita, né? E até porque que a gente está aqui hoje, né? Então, a gente também queria ouvir um pouco de vocês, assim, né? E não tem live comigo e com aquela que só a gente fala. A gente não gosta, a gente gosta de conversa, né? A gente também queria ouvir de vocês, assim, o que o assunto conectou, o que chamou a atenção aí para vocês hoje. E ver se vocês querem falar, querem escrever um pouquinho sobre isso. Oi, pode falar? Claro. Pode. Tô perdida. Eu já acompanho o trabalho de motivação há um tempo já acompanho o trabalho da Keila. Eu não consegui participar da última live, mas eu vi no YouTube, eu gostei bastante. Então esses acho que foram os 2 maiores motivadores de eu estar aqui agora. Tenho um trabalho com escrita, mas eu não sei exatamente qual o caminho, qual o direcionamento, o que eu quero, enfim.
Mas esses registros diários, principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo, eu acho que eles são muito importantes, né? Enfim, acho que é isso. Legal. Só escreve muito bem. A Sol falou desses registros diários, eu não sei se ela está se referindo só ao caderno já, ou você já vinha fazendo registros, como que era? Então, o registro oficial mesmo, eu fiz depois do caderno, que eu pensei que é uma coisa que eu acordo, eu faço as coisinhas básicas da manhã e antes de começar a trabalhar, isso é muito importante, eu escrevo. Inclusive, dia desses não, dia desses ontem. Às vezes eu começo a trabalhar porque eu preciso começar às 8, aí eu paro um pouquinho no meio da manhã e escrevo. E isso pra mim tá sendo prazeroso, eu não sei exatamente, tá me causando um prazer, assim, não sei se é o esvaziamento, se é... Não sei, mas eu acho que o registro desse momento, ele tem que ser feito de alguma forma, seja conversando com as pessoas, sendo uma anotação que você fez sobre um filme. Eu acho que é importante, sim. Que legal. Legal, porque o caderno tá incentivando você a mergulhar, né? Sim, sim. Para quem não sabe desse caderno, Edu, você pode falar aí do caderno. A gente fez uma outra live há algumas semanas, eu acho que umas 2, talvez, não estou me lembrando. E a gente fez uma live assim como essa, no sentido de fomentar a escrita, fomentar maneiras da gente começar a fazer isso de uma forma mais cotidiana, né? A gente tenta sempre quebrar a coisa da escrita ser muito artística e precisar de todo um ritual e tal, né? E aí a gente comentou sobre um livro que chama O Caminho do Artista, onde ela fala de um caderno que eu chamo de caderno do esvaziamento. É um caderno onde você tem ele ali de manhã, né? Vou falar do jeito que ela fala no livro e depois como eu uso, né? Ela fala, tem um caderno de manhã e todos os dias de manhã escreva 3 páginas. A primeira coisa que você faz no dia, assim que você acordar, é esvaziar a sua cabeça em 3 páginas do caderno. E aí o livro fala 12 passos, né? Então, são 12 semanas do processo criativo que ela propõe. E eu adotei o caderno, e aí eu posso chamá-lo de caderno de esvaziamento. Eu hoje em dia não sigo à risca escrever 3 páginas, às vezes eu escrevo 1, às vezes eu escrevo 2, às vezes eu escrevo 4. E aí o papel do caderno não é que você seja criativo no caderno, mas que você esvazie a cabeça de todos aqueles pensamentos que vêm logo de manhã, todo aquele turbilhão que vem, né? Então, é um caderno que você não precisa reler, você escreve, fecha, deixa, não precisa entrar em contato com ele, mas o papel dele é muito liberar a gente de uma série de pensamentos aí, de conexões, né? Então, é um caderno que me ajuda bastante a mergulhar, né? A seguir, assim, a vida. E depois eu tenho outros cadernos que eu uso mais para reflexão, e aí sim eu visito ele, né? Mas essa foi uma dica da outra live que a Solane já assistiu depois no YouTube e ajudou, né? O livro, Cacau, chama O Caminho do Artista. Quando a gente vai falando, eu abro aqui também, pego o link para você. Aí você tem ele também. E ele é um livro super gostoso de ler. Ele tem umas partes que eu achei que em alguns momentos, como ele mexe bastante, ele fala de criatividade como espiritualidade, né, um desenvolvimento. Tem horas que aí eu não seguia a semana, eu tirava uma folga do livro. E aí depois eu seguia. Mas aí eu acho que é o ritmo de cada um. Eu mandei o link dele na Amazon. E peraí, deixa eu ver se peguei ele certo. Peguei. Isso, da Julia Cameron. É um livro bem interessante aí para quem quer saber um pouco de criatividade como um todo, não só a escrita, né? E alguém mais quer A Dani escreveu aqui que ela gosta do tema e também é um recurso para os atendimentos dela. Ela é psicóloga. Quer falar um pouco
disso, Dani, de como você está começando a inserir, ou como você pretende inserir a escrita nos seus atendimentos, o que tem tido de ideia, quer compartilhar? Ah, para eles utilizarem, né? Apresenta como recurso. Bacana. Mais alguém? Paula? A Paula acho que comentou lá em cima que ela escreve em sites, ideias futuras, coisas para amadurecer. Legal. Bom. Quer puxar aí? Eu puxo aqui. Bom, quando a gente fala de escrita, a gente não fala numa regra, né? Nem eu, nem o Edu, a gente acredita em regras de escrita, em uma coisa fechada, faça assim que você vai aprender a escrever, ou faça assado, porque é muito pessoal, é muito particular, é muito de cada um, e é do sentimento, e é da emoção, e é daquele momento. Então, o que a gente sempre estimula, incentiva e quer muito que as pessoas façam, para quem tem essa vontade, tem gente que prefere falar, não gosta de escrever, é que se liberte do peso e da cobrança de escrever algo incrível ou maravilhoso, ou isso ou aquilo, porque não existe uma regra. Nós escrevemos e tudo bem, né? Tem muita gente que escreve coisas maravilhosas, mas fica muito preso para expor essas ideias maravilhosas, porque se sentem pressionados ou porque ficam no comparativo do que o outro escreve. Eu tenho minhas pessoas que eu me inspiro, né? As pessoas que eu leio e falo, nossa, que demais, como eu gosto da escrita desta pessoa. Tem algumas pessoas que eu adoro como escreve. Uma delas é o próprio Edu. Eu gosto muito da maneira como o Edu conduz a escrita dele. Mas a escrita é dele, ela não vai ser minha. É uma escrita que eu não vou fazer a escrita dele. E acho que a gente começa com essa questão de que cada um tem um jeito de escrever e não existe um jeito certo. E também da vulnerabilidade de se permitir escrever, de você não ficar pensando no que vão dizer, no que vão achar, porque assim, comentários sempre vão existir, né? Como eu falei, eu demorei muito tempo para começar a expor as coisas que eu gostava e foi num caminho seguro, primeiro para os amigos, os melhores amigos, depois num blog que eu não falava para ninguém acessar, ninguém, se bobear, ninguém, nem amigo meu sabe o link, existe até hoje, depois uma personagem, eu fui me preparando para depois eu assumir que eu escrevi e pronto. E eu não me intitulo aqui como, eu sou a escritora. Não, eu sou uma pessoa que gosta de escrever, que escrevo muito texto porque faz sentido para mim, porque eu me conecto com aquilo. Às vezes eu vou reler e eu falo, mas eu escrevi isso? Eu nem consigo mais me identificar, mas por que eu escrevi isso? Eu não lembro mais. Que foi naquele momento, naquela hora. Então, acho que, assim, não existe uma receita de bolo. Olha, escreva 3 parágrafos, no meio coloque tal coisa que vai dar sucesso. Não. Escreva aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, sem pensar no que os outros vão pensar. É se expor. Vai testando. Joga no Facebook. Foi assim que começou a motivação todo dia, por exemplo. Eu comecei a jogar no Facebook. É uma das maneiras. Sim. Eu costumo falar que a escrita, como a gente está discutindo aqui hoje, né,
ela tem muito a ver com como a gente sente os lugares, a gente sente as nossas experiências, né? Então, se a gente parar para pensar esses dias, né, que a gente tem vivido, de mais reclusão, em casa, né? O que que mudou ali, né? O que que mudou na sua rotina? Mas mais do que dizer, eu fiquei mais ansioso, eu senti medo, como é que isso foi acontecendo, né? Como que essas coisas foram aparecendo na nossa vida, né? Como que a gente percebe essas situações cotidianas e reflete sobre elas, né? Então, como eu reflito sobre esses primeiros dias, né? Eu por exemplo, no começo da quarentena e tudo mais, eu me vi escrevendo muito sobre a minha elaboração no lugar do fazer, né? Eu sou uma pessoa bastante movimentada e faço várias coisas e aí me vi elaborando sobre esse lugar do fazer onde eu estava me sentindo mais recluso, né? Eu estava num espaço limitado. E eu escrevi sobre o fazer na cozinha, né? Como que eu tinha ido usar aquele tempo que eu tinha ido cozinhar coisas que eu achava legal e nunca parei para fazer, né? O que eu elaborar na cozinha estava me trazendo de reflexão, né? O que era cozinhar para mim, né? Eu cozinhar para mim, escrevendo, eu estava entendendo que tinha muito a ver com o movimento, aquele movimento que eu tinha, entre aspas, perdido. Eu não estava indo para a rua, eu não estava caminhando, eu não estava indo a todos os lugares que eu vou normalmente, né? Mas eu estava me movimentando, né? Fui cozinhar, eu, como quase toda a internet, fiz um bolo de cenoura. Então, todos os movimentos que todo mundo estava fazendo, mas quais eram as minhas reflexões naquele cotidiano? Porque aquilo era único para mim, né? O que aquilo tudo estava simbolizando. E eu fiz aquilo, e eu parei para escrever sobre isso, não necessariamente para compartilhar. Eu acho que isso, inclusive, eu nem compartilhei, né? Eu escrevi porque eu precisava elaborar em algum lugar, né? Então, só o fazer, bater o bolo não deu conta da elaboração. Eu precisei sentar e fui escrever e fui trazer aquilo para o papel, quais eram os meus sentimentos, quais eram as minhas reflexões em torno daquilo, né? Na outra live eu também comentei que já existem estudos falando sobre esse lugar da escrita, né, na gente, né, sobre o papel importante que ele tem na nossa elaboração e até o papel que ele tem na nossa melhora no sistema imunológico, né. E nas primeiras semanas, eu não sei como foi para vocês, mas eu vi tanta coisa, tanta gente falando, tem que cuidar do sistema imunológico, tem que cuidar da saúde, tem que tomar chá de não sei o quê, e eu fiquei pensando, poxa, a gente já, de certa forma, a escrita sempre me curou, porque ela me leva para esse lugar, né, onde eu elaboro, onde eu junto alguns elementos, onde eu vou desaguando ali um pouco, né, eu vou tratando ali as sensações que eu tenho tido, eu vou refletindo muito sobre tudo que eu tenho vivido ali, né, então, quando me perguntam um pouco, como que você passa isso para o papel, né? Como que isso vai chegando ali, né? Eu vou chegando muito desse lugar, do que eu estou vivendo, né? O que está acontecendo, o que eu estou observando em mim, nas coisas que estão acontecendo em volta, aqui em casa, né? Como que a casa está funcionando, né? A rotina da casa mudou, né? A gente faz muito mais refeições aqui, como é que é? Tava tão divertido, hoje eu tava falando, tava até rascunhando uma coisa nesse sentido. Eu tava cozinhando muito nas primeiras semanas e achando super divertido, tirando receitas, fazendo. E aí essa última semana eu tava assim, eu não aguento mais cozinhar, eu preciso ir a algum lugar almoçar. E tava rascunhando um pouco disso, né? Por que essa demanda tava vindo? Não é porque eu tô me desconectando do sabor da minha comida, mas eu estava precisando de achar outro movimento, né? E estava rascunhando um pouco sobre isso, né? Aquele, assim, como a gente sempre tem um caderninho perto, então eu sentei... Eu ia até mostrar. A gente sempre tem 1, 2, 3, tem o 2, 3, tem um outro que é um bloco 4 e tem um outro que está ali largado 5. Esses são os básicos que eu uso, são os mais ou menos, assim, eu tenho um para cada coisa.
que eu prefiro a escrita também, assim como o Edu. Então, por exemplo, o que eu vou fazer no dia seguinte, eu coloco num caderno as minhas demandas do dia seguinte. E aí as outras são, umas são o que eu preciso fazer de trabalho, a outra é o que eu preciso fazer da vida. Aí tem um caderno que é dos sonhos, não do sonho do que você sonhou, mas do que você quer para você. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero realizar tal coisa. Então eu já coloco no presente, eu falo muito disso, eu coloco no presente como se eu já tivesse realizado aquilo. Não é porque a gente está em confinamento, não é porque a gente está em distanciamento social que a gente não tem sonhos. Eles continuam. E não é porque a gente está momentaneamente afastado disso que não dá para a gente continuar fomentando isso. Então eu utilizo esse caderno dos sonhos. Mas hoje foi curioso, porque eu estou um pouco distante da escrita do papel, assim, de escrever. Eu tenho feito rabiscos, mas eu não tenho feito muita escrita. E hoje, em específico, eu acordei e aquele dia, não sei. Falei, quer saber? Eu vou escrever uma carta para mim, como se eu fosse minha melhor amiga. O que, que eu ia dizer para mim? Aí eu comecei a me perguntar e me responder as coisas. Quando eu fui ver, deram 4 páginas. Eu falando tudo que eu estou sentindo. Quando eu fui ver, eu estava falando, acabou, eu terminei a escrita. Falei, nossa, que delícia. Eu pus música alta, comecei a dançar aqui em casa. Falei, gente, como isso é terapêutico? Como de fato é terapêutico para mim? Que foi mais ou menos aquilo que a Cacau estava falando. A Cacau, ela falou que voltou a escrever como recurso de desabafo do momento. Sou superativa e estou tentando canalizar para a escrita, um autoconhecimento. E ela é muito da fala, escrever é um desafio, né? E esse desafio, esse exercício para esse desafio é bom, né, Edu? Excelente. Muito. São aqueles diálogos internos, né? Que a gente precisa lidar. E esse desafio é bem interessante porque você cria um fluxo, né? Eu chamo isso de fluxo mesmo, né? Onde a gente não está muito preocupado em revisar o texto, em saber exatamente se ele está com a ordem, com a ortografia, com a gramática, com a concordância. Não é esse o papel. Aliás, toda vez que eu e a Keila a gente fala da escrita, a gente não está treinando ninguém para esse sentido, né? A gente está sempre falando da escrita, como a gente acessa o nosso autoconhecimento, acessa a nossa criatividade, do ponto de vista realmente da nossa experiência e da elaboração de quem a gente é, né? E eu acho que isso ajuda muito, Cacau, a você caminhar para encontrar a sua identidade na escrita, né? Como que você leva você para esse outro lugar, né? De escrita, né? Como que você lida com vários sentimentos e desabafos que vêm e você pode entrar em contato pelo papel, e aí tanto a Keila quanto eu, a gente sempre fala muito do papel mesmo, a gente defende muito o uso do papel. A Sol acabou de escrever aí, Edu, você viu? Olha aí, eu já ia falar, puxão de orelha para a Sol. A gente defende muito porque alguns estudos, né, e aí não só porque tem estudo, mas porque a gente também já gostava muito disso, é que a escrita à mão, ela está muito conectada à forma como a gente registra as coisas na nossa mente, no nosso consciente, né? O digitar, né, os dedinhos ali, ele tem outro papel. A escrita à mão é um desenho. Então, o cérebro registra isso de uma outra maneira, né? Então, esse estudo que eu comentei era um estudo americano não, alemão, e ele fala de que as pessoas elas foram comparadas, né? Elas receberam o mesmo conteúdo e algumas pessoas passaram por isso, escrevendo à mão, receberam e outras digitaram. E as pessoas que receberam e anotaram à mão, elas registraram aquilo melhor e compreenderam melhor a partir das suas anotações o que foi exposto, né? Então era um estudo acadêmico com foco aí no conhecimento, mas eu acho que a gente aqui está falando de autoconhecimento. Então imagina que se eu estou escrevendo ali no meu caderninho e estou entrando em contato com isso, a sensação é realmente outra, né? Eu tenho cadernos para reuniões, etc. Eu lembro, eu tenho uma memória fotográfica da minha letra naquele caderno, né? Eu, além dos cadernos, eu tenho muitas canetas coloridas, então eu lembro da caneta colorida que eu usei naquele dia,
e como ela ficou ali, né? Então, eu acho que são caminhos super legais, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que a gente está falando da escrita para o nosso autoconhecimento, né? Mas eu acho que também posso usar isso com o outro. Como que eu uso isso com o outro, né? Como eu elaboro isso com o outro, né? Eu tenho 2 movimentos, e eu fiquei sabendo de uma amiga esse ano, e ela estava me contando uma coisa que eu achei bem legal da escrita, vi que o Cacau e a Paula comentaram aqui. A Keila é melhor com os comentários escritos aqui do que eu. Eu nunca... Se quer que eu fique nos comentários, vai falando, depois eu entro neles. Tá bom. Eu fechei a janelinha e não vi, desculpa, gente. O que eu ia comentar que uma amiga minha, ela mudou para os Estados Unidos, ela e o marido, então eles estavam no momento em que eles se afastaram de muita gente, né? Eles mudaram para outro país e tal, e aí o casamento também muda, porque é um novo lugar, né? E ela se percebeu precisando conversar com ele de coisas que ela não estava conseguindo elaborar. Ela falou, eu não consigo conversar com ele sobre isso, eu não sei, não tá rolando, tá? E aí, para surpresa dela, um dia ele apareceu com um caderno. Ai, que demais. E fez assim, olha, tem umas coisas que eu queria conversar com você que eu não tô conseguindo falar. Então eu escrevi e dei o caderno para ela. Gente, sonho de consumo. Amei. Amei. E eu achei super bacana, porque ela é muito mais da escrita do que ele, né? Ela é comunicadora e tal. E ela falou que assim, nossa, eu fiquei encantada, porque ele me deu um caderno, ele foi super afetuoso no que ele escreveu, ele expôs a vulnerabilidade dele diante das situações que eles estavam vivendo, e ela achou o máximo, porque aí ele deu a ferramenta que ela precisava para poder dialogar com ele. Então ela devolveu o caderno para ele escrito, com as questões e com os pensamentos dela, e aí ela entrou muito em contato com isso, né? E achou que foi bem bacana para o desenvolvimento do que ela estava sentindo e contando também o que ela estava vivendo para ele, né? Como que estava sendo a experiência dela ali naquele momento, né? Ela achou super bacana. Eu também, adorei. Amei. Né? E uma outra experiência bacana que eu tenho vivido 3, né? Eu e a Keila, a gente tem experiência de troca de cartas, né? Eu e a Keila, a gente já se mandou cartas, apesar de a gente morar a 10 minutos um da casa do outro. E eu com a Sol também, viu? Já troquei cartas com a Sol. E é legal que a gente se conhece, a gente elabora coisas juntos, a gente elabora a gente a partir da resposta do outro, né? Que é super bacana. E eu tenho vivido uma experiência parecida com essa do caderno com um amigo. Ele é um amigo já de longa data, a gente morava muito perto, depois eu mudei, a gente se via praticamente dia sim, dia não, e a gente criou uma experiência de ter um caderno nosso. Então esse caderno passa um tempo com ele, passa um tempo comigo, e a gente vai trocando. E engraçado que ele me trouxe o caderno, eles não se conhecem, essas 2 pessoas que eu contei, ele não sabia dessa história, ele trouxe a ideia do caderno, e me deu o caderno, falou, olha, eu tenho um caderno aqui, eu sou uma pessoa que dou cadernos de presente para as pessoas, então ele falou, olha, eu tenho um caderno aqui, não é um que você me deu, eu vou te dar ele com umas coisas escritas, então de tempos em tempos o caderno vai, uma reflexão minha para ele volta, né, agora nesse tempo de quarentena, o caderno estava comigo, eu escrevi horrores, aí quando eu vi que a gente ia continuar na quarentena, eu mandei um motoboy com o caderno para ele, falei, olha, você está precisando do caderno, ele é comissário de bordo, ele estava tenso com tudo que estava acontecendo. Falei, olha, estou te mandando o caderno aí que você está precisando dele e mergulhei nele. Então foi uma experiência super, e tem sido uma experiência bacana, né? E a gente assumiu o caderno aí por um tempo aí na vida, né? Pelo menos por esse ano a gente vai manter esse caderno indo e vindo, né? Então isso também é uma forma de elaborar, porque a gente usa muita escrita para o nosso autoconhecimento, mas quando a gente está trocando e a gente está entrando num lugar de escuta muito genuíno, a gente está dando atenção ao outro
A gente está se comunicando com o outro, né? Eu estou ouvindo, estou lendo, no caso, que o outro está me trazendo, mas também como que aquilo está vindo para mim, né? Como que aquilo está chegando, né? O que eu estou sentindo com as palavras que eu estou lendo? O que aquilo traz para mim de mensagem, né? Quais são as minhas reflexões? Eu costumo dizer que todo texto, 50% é de quem escreve e 50% é de quem lê, né? Então, a partir do momento que eu passei um texto para vocês, vocês estão lendo a minha palavra, metade dele é de vocês, porque vocês estão entrando nele com uma alquimia dos seus sentimentos, das suas sensações, vocês estão vivendo aquilo, né? E um pouco da expressão é isso, né? Hoje a gente tem aqui um conteúdo e a gente está dividindo esse conteúdo com vocês, então a gente está criando algo novo, né? Por mais que a gente tenha falado do caderno na outra live, aquele que em outro momento, né? E aquele entrou em outro momento, ele serviu para outros momentos de quem está por aqui. Né? Verdade. Vou falar aqui dos comentários. A Cacau falou que é um ser muito pensante. Parece que a mão não dá conta. Ela gosta de escrever e não digitar, que ela sempre gostou. Aí a Sol comentou exatamente que é essa sensação que ela tem, que escrever à mão não acompanha a velocidade do pensamento, mas aí justamente já vira um treino, de você começar a escrever na velocidade do pensamento ou diminuir a velocidade do pensamento para acompanhar a mão. Tentar entender o que é essa velocidade do pensamento, né? Quanto que é ansiedade ou quanto que é querer que as coisas logo aconteçam. E às vezes tem gente que escreve e pula palavras, mas na cabeça foi inteiro. A frase foi perfeita, mas para quem lê vai ficar faltando alguma coisa. Sim. Né? A Paula comentou que escreve para organizar ideias, parar um pouco, entender. E ela falou, se eu não parar, eu me atropelo. É bom, né, essas pausas. A Cacau disse que tem a memória que você tem, a memória da escrita, do que você fez. E aí a Sol falou que só ela entende a letra dela. Não, porque eu já recebi uma carta escrita à mão e eu entendi a letra dela. Então eu posso falar isso, a gente fez essa troca de cartas. Eu fiz 3 trocas de cartas, uma que é com o Edu, outra com a Sol, e tem uma amiga minha que mora longe, mora nos Estados Unidos há muitos anos. E aí a gente trocava cartas, mas depois a vida dela ficou mais corrida, agora ela manda cartão postal típico dos Estados Unidos, que é aquele da família com Merry Christmas. Mas aí ano passado eu fiz uma reclamação, falei, não dá para você mandar uma carta com páginas e páginas, porque a gente trocava, eu tenho guardado, eu tenho um apego, eu tenho carta do colegial, eu não consigo jogar fora. Quem entende de Feng Shui lá, ele vai falar que a gente precisa jogar fora, mas eu não consigo. Toda vez que eu pego aquela caixa, eu falo, tá bom, eu vou jogar alguma coisa fora. Eu não consigo, tem uma história lá com as pessoas. E eram páginas, assim, muitas que a gente se trocava. E aí, para minha surpresa, um belo dia eu recebi uma carta dela. Aí eu ainda reclamei, falei, poxa, mas só foram 2 páginas, podia ter sido mais. Que eu gosto de ler. Aí eu devolvi, aí ela falou, vou te mandar de novo, porque demora muito. Então, você também tem, né, Sol? E eu acho que essa troca, por mais que você possa mandar um WhatsApp para uma pessoa, não é a mesma coisa. É como se a pessoa estivesse fazendo a carta na tua frente e você estivesse vendo ela escrever. Mesmo que os assuntos já tenham sido atualizados por WhatsApp. É diferente. Aí ela ficou de me mandar, porque dá um atraso de... Assim, acho que a última carta ela me mandou para o Natal, chegou no meio de janeiro, alguma coisa assim. Então dá um atraso longo, mas eu quero receber a carta, eu gosto de carta. E a sua carta foi digitada, Sol? Ela falou que foi digitada, não foi? Ih, gente, deu uma gafa. Foi digitada? Ah, foi, verdade. Aí eu falei que na próxima eu queria a mão. É verdade. Estou esperando a próxima. E a Cacau falou que assistiram ontem com Amor Van Gogh e despertou a vontade de escrever cartas. Eu acho que todo esse processo, quando a gente propõe, eu e o Edu, a gente
se conecta de uma forma tão pura, tão essência com a escrita, tão genuíno, que seria muito reduzido se a gente fosse falar como que se escreve. Ia se perder muita coisa. A nossa ligação com a escrita, ela é muito amor, é afeto, mesmo que seja com raiva, mesmo que eu esteja muito brava com alguém e eu precise escrever aquela raiva, tem muito afeto ali. Eu já falei para muita gente, vocês querem me dar um presente? Me manda uma carta. Eu adoro, mas assim, me manda um bilhete. Manda uma carta, pelo menos uns 4, 5 parágrafos, porque é outra história, é outra coisa, né? Você está impresso ali, né? Você percebe que a pessoa parou, ela escreveu. Eu tenho o hábito de mandar cartas no fim do ano. Esse hábito é um hábito desde muito criança, assim. Eu fazia cartas para a família no Natal e garoto, assim, escrevia, mandava cartas para todo mundo. Aquela coisa da família toda chegando na casa da avó, então todo mundo tinha uma carta. Às vezes aparecia alguém que não estava na lista, tocava eu correr com minhas canetas coloridas, escrever carta na hora, né? Aquela coisa de criança. E eu mantive isso. Então, de anos em anos, a lista cresceu bastante, mas eu mantenho, de anos em anos, escolho um grupo e vou mandando cartas, né? Aquela já recebeu, então, carta de fim de ano, e esse grupo vai indo, né? Infelizmente, a gente hoje não consegue mandar para todo mundo que a gente quer, mas é isso, assim, é uma reflexão, porque quando a gente senta para escrever, a gente entra muito em contato com aquilo, né? E aí você passa e a pessoa recebe, assim, é sempre outra vibe. Toda vez que eu vejo a pessoa com a carta, ela se conectou com aquele momento, ela se viu naquela história que a gente viveu. E para mim, como autoconhecimento, é gerar uma sensação de gratidão. Por que eu vivi aquele momento? Por que eu resolvi dividir aquele momento com a pessoa, né? Por que eu resolvi falar daquilo naquele momento, né? Por que eu resolvi levar aquilo para aquela carta e escrever aquela carta, né? E por que eu quis passar por aquela informação, né? Que eu acho que é interessante. E a gente também tem alguns momentos na vida de escrever coisas para a gente, né? Assim, para os nossos sentimentos. Então, esses dias mesmo que a gente está em casa, assim, a gente tem vivido vários sentimentos, né? Eu tenho no começo aquela apreensão do que vai acontecer, raiva, né? Como que a gente lida com a raiva, né? A raiva é um tipo de sentimento que a gente acha que tem que abafar, né? E eu acho que a carta, o papel em branco é um ótimo lugar para a gente depositar a raiva, seja no caderno, como a Solange lembrou, e deixar lá guardado, seja para elaborar mesmo, né? O que eu vou escrever para minha raiva? Como que eu vou tratar dela ali, né? Ela tem que ganhar voz, ela tem que ser algo que participe, que tenha ouvidos para a gente, que a gente possa escutar genuinamente o que a nossa raiva está trazendo, que necessidade que ela está trazendo. E às vezes o papel, na minha compreensão, né, ele é o melhor lugar para isso, porque ele vai te ouvir, e ele vai pegar tudo que você está colocando ali, e às vezes eu brinco de tratar ele como um bom vinho, e deixar ele decantando 1, 2, 3 dias, depois eu pego aquela carta, eu olho, entro em contato com aquilo, o que a raiva estava me dizendo na segunda-feira, o que estava acontecendo com ela, por que ela estava tão aflorada ali, né? E aí eu entro em contato com ela de outra maneira, né? E percebo, para ela poder ver que ela está sendo ouvida e a necessidade dela de alguma forma está sendo encaminhada, né? Porque a raiva, ela quer dizer alguma coisa, né? Por que eu estou sentindo raiva? O que ela está querendo trazer, né? E também entrar em contato com ela desse lugar da escuta genuína, que é abrir mão de julgar, de se auto-julgar, abrir mão de julgar o outro também, né? Mas assim, nesse processo a gente está falando do auto-julgamento. Como que eu deixo de ficar me julgando? Eu tô com raiva, eu não podia estar sentindo raiva, eu não podia estar vivendo isso agora. Né? O papel não vai te julgar, é um papel branco e uma caneta.
Se for colorida, de novo, eu acho mais divertido, mas pode ser uma outra cor, pode ser um lápis e tudo mais. Por que está acontecendo, né? Dá essa voz aí. A Arlete chegou agora há pouco, mandou um boa tarde, eu não tinha falado. Ela comentou que é a primeira vez que ela está participando de um bate-papo assim, e hoje ela recebeu o convite de uma amiga da faculdade. Mas o convite foi um convite que você recebeu na sua casa, é isso? Foi um convite que ela... Ih, ela caiu. Mas, enfim, ela pôs... E é interessante as cartas, na verdade, a escrita ela colocou, né? E a Cacau comentou que é como cozinhar, a energia que se coloca no ato. Também, Dani, quando eu não recebo um cartão, quando eu recebo um presente sem cartão, eu falo, puxa vida, mas nem um bilhetinho. Eu sinto falta, né? A Sol concorda com você, ela é reflexiva sobre a raiva, e a Cacau falou que está escrevendo sobre as raivas. Eu acho que existe muito preconceito dos sentimentos que não são colocados como bons, né? Existe um preconceito. Não, você não pode, como o Edu falou, não pode sentir. Todo mundo sente, não importa se a gente está falando que está sentindo ou não, a gente está sentindo. E se o papel não tiver essa função, né, de nos acolher naquele momento, talvez a gente comece uma discussão com alguém sem ter entendido por que a gente estava com aquela raiva. Porque depois que a gente escreve sobre a raiva, e eu também tenho feito esse exercício, opa, a Arlete voltou. Então, quando eu tenho feito esse exercício da raiva, eu também acabo me identificando. Nossa, mas essa raiva não é nem da pessoa. Essa raiva é de mim. É daquilo que eu coloquei, sou eu que estou com raiva de mim, não estou com raiva da pessoa. Então, é importante. E como a gente está falando do autoconhecimento, como a gente está falando de algo para nós, elaborar uma carta, como eu fiz hoje, como se fosse eu falando comigo mesmo, que foi o que eu fiz, né, minha melhor amiga, nos dá a oportunidade de testar aquilo que a gente faz com os outros, porque quando alguém chega com alguma questão para nós, é alguém muito querido, nós não falamos qualquer coisa. A gente pensa, a gente vai escolher o que dizer, a gente vai elaborar o que a pessoa está dizendo, e aí vamos trazer alguma coisa para ela. Nós tentamos fazer algo bacana. Então, por que não fazemos a mesma coisa, o mesmo cuidado que a gente tem com o outro, por que não pode ser feito o afeto com a gente, mesmo no momento de dor, de raiva, de angústia, de mágoa? E a Cacau tem algo a compartilhar aqui, que ela falou, acabou de acontecer. Ela está na casa do companheiro e todos os meus... vou ler como se fosse ela. E todos os meus cadernos e blocos estão na minha casa e tenho sentido falta de escrever em um único local. Neste exato momento, meu companheiro me presenteou com um caderno. Ai, que coisa fofa. Ele percebeu essa inquietação. Fiquei muito feliz com a atividade dele. Olha que eu estou achando que essa conversa já está atraindo as pessoas com os cadernos. Gostei disso. Que legal. Bacana isso. Vamos voltar só na Arlete, que ela voltou aqui também. A Arlete estava falando que recebeu o convite. Quer falar? Pode falar, Edu. Não, era isso mesmo. Da Arlete, a hora que a gente foi falar com ela, ela caiu, né? Então ela recebeu um convite participando de um bate-papo. E aí a gente entendeu que você recebeu o convite para uma amiga da faculdade, foi isso. Você recebeu um tema da escrita. É isso que eu fiquei na dúvida. A gente ficou na dúvida. E aí convidar a Arlete também, né? No começo a gente abriu a Arlete falando de por que as pessoas, o que chamou a atenção delas, né, no assunto. Né? E você falou interessante as cartas, na verdade. Então, se quiser compartilhar com a gente também o porquê que te chamou a atenção participar hoje desse bate-papo, se quiser abrir o áudio ou escrever, como for melhor para você aí. E bem-vindo. A gente ficou feliz que você voltou para participar aqui com a gente. E também fiquei feliz com a Cacau, com essa sincronicidade aí do caderno.
Cadê aqui? Alex, se você quiser abrir o áudio, fica à vontade. Ah, o que te trouxe? Não, o áudio Tá bom. não está funcionando. O que te trouxe até aqui, Arlete, você falou que é a primeira vez que está participando de um bate-papo assim. O que te falou? Puxa, eu quero ver. Acho que enquanto a Arlete vai escrevendo, eu também queria compartilhar que às vezes as pessoas me falam, né? Eu estou dividindo muito que as pessoas acionam muito a gente, né? Perguntando esse lugar da escrita. Às vezes a pessoa fala, mas eu não está elaborado o que é esse sentimento para mim, eu não sei o que fazer, acho que se eu sentar para escrever eu não vou conseguir evoluir ou sentir nada, né? Aí eu sempre falo, pega uma folha em branco, eu não tenho uma folha em branco aqui, mas eu pego um caderninho, abro, aí falo, tá bom, que palavra que vem na sua cabeça? Vem raiva. Tá bom, o que a raiva está significando? Onde que ela nasceu em você agora? No corpo, na situação, no cotidiano? Quantas vezes na semana você se percebeu com essa sensação? E vai fazendo uma nuvem de palavras, sabe? E vai jogando ali, e vai encontrando, vai vendo qual é a necessidade daquilo, para que aquilo tá te chamando, sabe? E vai trazendo para cá, sabe? Vai trazendo para o papel, meio que vai mergulhando. E a hora que você terminar, se você sentir que é um movimento, de repente começa a escrever. Parou de jogar as palavras ali, começa naquele fluxo, sabe? Deixa as palavras correrem e vai indo. Até a hora que você sentir que está esgotado, como a Keila contou hoje de manhã e com o exercício, sabe? E aí, às vezes é isso, deu vontade de botar música e bora ouvir música, né? Eu acho que a Arlete respondeu que foi por curiosidade, ela ficou curiosa em saber. Eu tenho a ligeira impressão que não existem muitas lives sobre escrita. Não é uma coisa muito que você vê o tempo inteiro. Então, acho que tem isso também, né? Mas quem que vai falar? Se é para escrever, por que vai ter uma live, né? Vai falar, é para escrever. Mas, você recebeu de um amigo o convite para participar da nossa live. Que legal! Bacana! Muito legal. E a gente podia passar um exercício, né, Edu? Podemos. Já que o assunto é escrita, todo mundo tem papel e caneta, eu sei que a Cacau tá com um caderno aí. O exercício, gente, que a gente quer fazer agora é propor para vocês, para no ambiente que vocês estão aí, identificar algo. Uma foto, uma pessoa, um objeto, uma lembrança, algo que esteja no ambiente ou que de onde você está você consegue ver de fora, o que está acontecendo lá fora, né? E aí escrever sobre ele, né? E aí um pouco nessa linha do que a gente está falando, o que é aquilo? Quais as sensações que vocês têm em relação àquilo? Quais são as memórias daquilo, né? Qual o sabor daquilo? Parte desse lugar e evolui, né? O que aquilo está me trazendo? Por que aquilo está no meu momento? Sabe? O que vem para mim ao olhar para aquilo, né? Entrar em contato com aquilo e escolher aquele objeto, escolher aquela pessoa, escolher aquilo que está à minha volta, sabe? Porque eu acho que é isso. Dentro de casa a gente tem inúmeras coisas que podem nos inspirar e que podem estar trazendo um movimento, sabe? E o que é isso agora? Por que ele ganhou um significado para você agora, sabe? Escolhe esse objeto, escolhe esse item e traz ele para você.
E a gente não está falando de escrever uma tese nem nada, mas entrar em contato, deixar um fluxo. Não precisa nem ser os 5 parágrafos que a Keila pediu, pode ser 2, 3, como você sentir que é o fluxo. Sabe? Começa a entrar em contato, mas entrar em contato desse lugar. Que sensação aquilo tem? O que aquilo tem para me dizer? Sabe? O que aquilo está falando? Eu tô lendo um livro que eu achei bem interessante, porque ela é um livro, é uma ficção, e ela fala do sabor. Ela é uma feiticeira, e ela fala do sabor que a palavra do feitiço tem na boca dela. E é assim como ela guarda o feitiço. Ela não sabe a palavra, ela sabe o sabor. Então, ela traz a memória do sabor, né? Então, às vezes eu fico pensando que sabor que tem a palavra que a gente vai usar agora, né? Por isso que eu até falei que sabor tem essas coisas que vocês olham, sabe? Como que eles te tocam. A gente dá música para as coisas, né? Então, por que a palavra também não pode ter o sabor próprio dela quando a gente pensa nessa palavra na nossa boca ou vê ela escrita no papel, né? Agora você me fez lembrar de uma coisa aí que pode até preencher para quem já tiver com a caneta e o papel na mão e já tiver esboçando algum rascunho. Eu estou fazendo um curso online de criatividade que surgiu, e aí, num determinado momento, a pessoa diz que quando a gente dá uma palavra para uma determinada coisa, a gente está limitando aquela coisa. Embora eu esteja achando muito interessante o curso, eu discordo muito. Eu falei, não, a gente não está definindo, porque você está definindo e limitando. E eu acho que não, porque eu sou a favor de traduzir os sentimentos em palavras, e é possível. Às vezes você consegue escrever muita coisa sem dizer que é sobre o amor, mas você está escrevendo um texto imenso sem falar que é amor e está dizendo sobre o amor, por exemplo. Então, existem muitas formas. Aí eu falei, você errou nisso, não devia ter falado disso. Caiu num assunto que eu não concordo. Mas eu entendi qual era a proposta que ele estava querendo ali. Mas não concordei. E aí a ideia é que a partir de agora, e se vocês toparem, claro, a gente troca essas escritas entre vocês, né? O que a gente imaginou? A gente imaginou vocês escreverem, cada um o seu pensamento, só o que está vindo agora. E vocês podem mandar para a gente, para mim e para Keila, e a gente vai dividir vocês, ou melhor, a gente tinha proposto dividir os e-mails, né, Keila? Vai botar vocês em contato. Uma pessoa escreve para outra esse exercício, sabe? E abre um diálogo. Ou seja, quem recebeu o que a Cacau falou e tem para dividir, e aí não vai dar para mandar escrito à mão, vocês vão ter que traduzir isso para um e-mail nesse exato momento, mas vai poder dialogar com a sensação do que a Cacau viveu dentro do isolamento dela, dentro do lugar que ela está, né? Dentro do ambiente em que ela está. Então, vai ser legal porque é isso, a gente vai viver esse exato exercício da troca, né? Da troca de ver o que o outro está sentindo e como que eu saboreio as palavras do outro chegando para mim. E se vocês toparem, acho que ia ser bem legal entrar aí nessa brincadeira. Mas a gente podia falar para primeiro fazer escrito à mão e depois passar no e-mail. Mas seria o ideal. A gente não vai obrigar, mas... Vou viver esse exercício aí e a gente vai estar registrado no caderno novo da Cacau nesse momento. Aqueles que já estão pedindo uma página no caderno da Cacau. Começou assim, né? Então, acho que vai ser legal a gente fazer essa troca. Para essa troca acontecer, a gente queria que vocês deixassem, quem topar participar, deixasse um e-mail aqui nos comentários, só para a gente garantir que a gente está dividindo com quem vai topar participar, enfim, não vai fazer participar se não
colocar aí o e-mail para a gente fazer a troca, e vocês vão mandar o exercício para cada um. E aí vamos dar o recadinho final, que enquanto eles deixam ali, elas deixam. Vamos sim. Peraí. Você vai vendo aqui? Você quer que eu veja aqui os e-mails? Pode ser, eu vou falando aqui. Tá. A gente abriu essa live aqui falando do terapeuta de papel, né? Como surgiu esse nome, que pra gente nada mais é do que o papel sempre foi terapêutico na minha vida e na vida da Keila, né? No desenvolver disso, a gente chegou nas cartas, né? E aí, então, a gente tem falado muito no papel da troca de cartas. Tanto a Keila quanto eu somos terapeutas, né? A gente trabalha com terapias já há algum tempo. E a gente, então, criou um projeto que se chama Terapeuta de Papel. E aí ele tem o objetivo de trabalhar essa conexão da gente mesmo por meio da elaboração de cartas. Então, o projeto acontece por meio da troca de cartas. Nesse momento, o projeto vai ser mais virtual, até a gente ter certeza que está seguro para todo mundo, né? Fazer o processo mais analógico, que é como a gente gosta. Mas a ideia é demonstrar, por meio dessa troca, como é possível que a gente adote essa ferramenta para o nosso autoconhecimento. Qual é o nosso papel, meu e da Keila? A gente, como terapeuta, troca as cartas com as pessoas que estão disponíveis aí para participar do projeto. A gente leva informação, a gente ajuda a elaborar, a gente ajuda a aprender a usar isso dessa maneira mais reflexiva, a pensar formas e exercícios de se desenvolver e que possa usar a escrita nesse processo, né? A gente traz uma série de ferramentas aí para isso, né? A gente traz desde técnicas da própria escrita, as técnicas de escrita terapêutica, a gente fala de Theta Healing, a gente fala de psicologia, a gente traz todo o nosso conhecimento aí de estudo nessas trocas de carta para as pessoas poderem elaborar e se sentirem conectados consigo mesma e poderem ver na escrita algo que elas vão ganhar autonomia para o seu processo de autoconhecimento, porque no fim é um pouco isso que a gente quer ajudar as pessoas, né, e perceber que a escrita é um processo autônomo de autoconhecimento. E para isso a gente entende que às vezes a gente precisa de um suporte. E é isso que eu e Keila estamos nos propondo aí no projeto do Terapeuta de Papel, tá? A gente vai passar mais informações depois por e-mail para todo mundo que se inscreveu aqui hoje, mas acho que é legal vocês saberem um pouco desse projeto que eu e Keila estamos capitaneando agora aqui com a gente, conversando, mas também vão receber escrito. Nós vamos fazendo isso, essas trocas primeiro essas trocas entre vocês, para ver como é enriquecedor quando a gente pode trocar, e nosso canal vai ficar aberto para vocês a qualquer momento, tirar uma dúvida ou para querer compartilhar alguma coisa, para vocês já irem sentindo como vai funcionar o terapeuta de papel. Então, quem quiser participar desse fluxo, dessa dinâmica, é só deixar aí. Já peguei alguns e-mails que deixaram disponíveis. Se mais alguém quiser, é só colocar aí. E eu gostaria de saber, se a moto deixar, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma moto aqui, muito feliz, deve estar um pouco angustiada com o distanciamento. Queria saber se vocês têm alguma questão em específico sobre a escrita, se vocês têm alguma questão, pode até ser, eu tenho um bloqueio para determinada coisa, alguma coisa que vocês acham que a escrita não funciona direito ainda para vocês, ou alguma dúvida, ou qualquer coisa, vocês querem perguntar alguma coisa? A gente está aqui também para tirar essas dúvidas. Sim. Vou desligar esse microfone, gente, peraí. A gente pode discutir agora qualquer dúvida, qualquer ponto do que a gente falou, mas de como a escrita, quais são os desafios do autoconhecimento pela escrita, se vocês já pensaram nisso, né? Eu sei que a Dani comentou que já
até sugere isso nos atendimentos dela. Então, se vocês quiserem compartilhar, discutir agora, a gente já pode ir usando esse tempo também. Pronto, a moto parou aqui. No seu serviço, por acaso, Cacau, que você é locutora, né? No seu serviço, por acaso, a avó muitas vezes tem o hábito de escrever em tópicos. Não é necessário você fazer isso para poder ficar mais fácil para a locução, de fazer em tópicos? Eu acho que é por isso que você tem já esse hábito. Seu desafio seria transformar os tópicos em um parágrafo. De repente, tentar fazer uma história e costurar esses tópicos em parágrafo. Pode ser uma possibilidade. Para o trabalho, não, porque você já sabe que é necessário dessa forma e funciona bem, mas para teste, pode funcionar. Posso dar uma dica para Cacau? Pode. Cacau, eu trabalhei com comunicação há muitos anos, né? Então eu lia muitos textos técnicos. Por um tempo isso endureceu muito a forma que eu escrevia, né? Até quando eu encontrei aqui num curso de escrita, foi por isso, porque eu estava sentindo que a minha escrita tinha virado uma escrita técnica, para suprir uma demanda técnica de comunicação. E aí, um dos exercícios que eu fui me descobrindo ao longo do tempo foi, antes de sentar para escrever e poder sair daquele lugar, às vezes eu pegava um livro que era totalmente diferente da história do que que eu vivia no trabalho, né, na escrita do trabalho. E antes de escrever, eu lia 1, 2 páginas, era como se fosse um switch ali, sabe? Uma viradinha de chave. Aquilo me ajudava a desconectar um pouco daquela escrita enrijecida e me ajudava a conectar um pouco mais com a suavidade que era a minha escrita pessoal, quando eu estava escrevendo para falar de mim mesmo, assim, né? Eu estava nesse meu processo de autoconhecimento. Isso me ajudou. Então, testar coisas, sabe? Talvez ser mais curiosa aí para ver se de repente isso funciona. Ensaiar parágrafos mais longos, começar com tópicos mais longos, faz um tópico de 3 linhas e vai testando, sabe? Umas coisas assim, pode ser que ajude. A Arlete falou que ela tem o que a gente estava falando antes, o raciocínio mais rápido do que a escrita. Aí a sugestão que eu tinha dado para a Sol foi: tenta fazer o seu pensamento acompanhar a sua mão. Que ela falou que gostou da sugestão. Porque esse raciocínio mais rápido talvez seja a aceleração ou desse momento, ou se é normal o seu, você faz isso sempre, mas é uma aceleração. Tenta colocar o raciocínio de acordo com a mão. Quando é escrito, porque quando é no teclado, é mais fácil de você querer burlar, vai. A gente vai se auto-boicotando ali. Aí vai escrevendo mais rápido, não sei o que, dá para fazer isso. Quando é na caneta, não dá para você fazer isso. Por isso que o papel e a caneta dão esse tempo, até o tempo da elaboração. É mais fácil escrever pelo celular, porque eu ponho só os tópicos ou só as coisas importantes. Escreve papel e caneta e vai falando. Bom, meu raciocínio foi mais rápido, mas eu não terminei a terceira palavra. Então, eu vou terminar a frase, para depois poder terminar. Eu primeiro vou fazer isso. Se coloca como uma meta. Não sei se o Edu teria alguma sugestão também em cima disso. Eu acho que esse é o caminho muito bom, né? Eu acho que sempre é interessante o respirar, né? Então, às vezes o pensamento está indo muito rápido, então eu dou uma respirada na forma que eu estou escrevendo e eu vou respirando, eu vou me conectando com a minha respiração também nesse caminho, sentindo o ar, e aí aquilo vai dando uma acalmada também na nossa sensação. Às vezes é uma sensação de ansiedade que está indo muito rápido, né? E começa ali esse processo. Eu às vezes tenho uma coisa de, na hora que eu deito para dormir, que eu acho que meu cérebro vai desligar, eu começo a escrever um texto mentalmente. E aí eu começo a ver o texto sendo desenhado, tá? Então eu começo a respirar
e aquilo vai me acalmando até que às vezes eu adormeço ali e tudo bem. Tem textos que não foram feitos para vir para o mundo, ele vai descansar em algum lugar e foi, sabe? E às vezes eu tô achando o texto tão bom que aí eu levanto, falo, o sono vai esperar, que agora eu preciso escrever, e levanto e vou escrever, sabe? Mas é isso, às vezes esse mentalmente acontece bastante, então eu faço isso algumas vezes, eu vou respirando e vou me conectando, e aí vai indo para o papel o que precisa ir, eu acredito muito nesse fluxo, sabe? Então, vai conectando ali. Aí foi o que a Arlete falou que aconteceu, que ela ficou na cabeça dela o que ela ia escrever, e aí ela, na hora que ela se apresentou, ela mandou menos do que o pensamento dela foi. Ficou mais curto, né? Mas eu acho que tudo é possível. Quando a gente se dá a oportunidade de escrever, sem o julgamento que o Edu sempre pontua e que é fundamental, a gente se dá essa oportunidade e consegue perceber verdadeiras transformações, assim. Às vezes, no começo é uma frase, ou 2, 3 palavras, depois 2 parágrafos. Eu, quando tenho essas coisas de dormir aí, vir alguma ideia, quando eu acho que é muito, muito, muito importante que eu tenho que escrever em algum momento, aí eu abro o meu celular, porque eu já estou quase dormindo, e vou falando e vai escrevendo lá, que eu gosto de falar e escrevendo, para sair em texto e não em áudio, para eu ler amanhã. Aí no dia seguinte eu vou ler e falo, nossa, tá meio estranho, mas eu entendo o que eu queria fazer. Essa é uma coisa que eu uso quando eu já estou muito sono, assim. Se não é caderno, eu costumo ter bloco de anotação em todos os lugares. É carro, é em casa, se eu for para uma reunião, eu sempre estou com alguma coisa. Assim, é uma forma, porque às vezes eu estou no carro, no trânsito, olhando para o farol. Daqui a pouco eu falo, podia escrever sobre isso. Aí eu pego e escrevo, escrever sobre tal coisa e tal coisa. Escrevo e deixo no bloquinho, para depois escrever. Que isso começa a ficar mais aberto, é aquela coisa, você nunca está procurando um carro vermelho, mas na hora que você está procurando um carro vermelho, você só vê o carro vermelho. É a mesma coisa, você nunca escreve, mas de repente você começa a ativar essa questão da escrita e você começa a querer escrever em tudo quanto é lugar. Vai virando um hábito. Alguém tem mais algum ponto? A gente vai agradecendo, né, Keila? A gente tem tido a oportunidade de, essa é a segunda vez que a gente faz uma live para falar, terceira, né, eu acho, juntando, ou a segunda, acho que é a terceira. Terceira, né, que a gente faz escrita e cada vez a gente fala e encontra pessoas e descobre um jeito novo, então a gente está criando muito, toda live é uma nova criação, né, surgem coisas da nossa conversa, do nosso diálogo, da experiência que cada pessoa traz. A gente fica muito feliz da participação de vocês, de poder compartilhar, mas também receber muito da experiência de vocês, que vocês estão vivendo e trazendo. Acho que é super bacana nesse momento, né? Mais uma vez, obrigado pela Keila, para Keila de estar aqui com ela em mais um projeto, né? Acho que tem sido uma experiência muito rica. Eu que agradeço pela oportunidade. O Edu, a moto, ela quer participar de falar, gente. Ela estava quietinha até agora, juro. Ó, faz parte. Uma especial. É com emoção. O Edu, ele tem essa forma de colocar a escrita como um caminho muito doce, muito sutil, e eu sou completamente assim, apaixonada pela forma como ele fala da escrita. Eu acho que é por isso que eu me conectei tanto com ele desde o início. Assim, eu acho que quando a gente tem um amor igual, se conecta muito fácil, e o que é mais legal, tem muita gente se conectando com a escrita e com essa proposta nossa. E isso está me deixando tão feliz, porque
A gente ouve tanto, brasileiro não gosta de ler, brasileiro não gosta de escrever, brasileiro não sei o quê. Não tem nada a ver, né? Não é brasileiro ou isso ou aquilo. É o que te conecta, e eu acho que as pessoas estão se conectando sim com a escrita. Outro dia vi até uma matéria que as pessoas estão voltando a mandar cartas umas para as outras. Então, não tem época disso, época daquilo, é aquilo que a gente se conecta. E eu estou muito feliz por isso, quero agradecer pelas participantes aqui. A Leti comentou que veio de encontro esse bate-papo com um propósito que ela começou com uma amiga sobre relacionamento, escrever o que desejamos em acho que é uma com as outras, né? Falar. Então, assim, é isso. A gente quer que mais pessoas se beneficiem dessa escrita que a gente gosta e que a gente se identifica, que vocês possam passar para mais pessoas e todo mundo começa a fazer isso e se beneficiar, porque é uma delícia e a gente fica realmente, eu fico muito feliz mesmo. Quero agradecer a todo mundo por essa participação, viu? E nós vamos mandar depois os e-mails para quem deixou, para que compartilhem sobre o objeto, a pessoa ou aquilo que salientou nesse momento. Eu sugiro que não percam o fio da meada, a gente desligando aqui, terminem esse momento da escrita, para poder viver, independente se você vai trocar ou não a escrita, use esse momento, 5, 10 minutos, você vai perceber que a escrita toma muito pouco do seu tempo e é um remédio, é um santo remédio, né? Eu acho que é bacana olhar aí para isso dessa forma. Tá bom? É isso. Obrigado, gente, mais uma vez. Bom fim de sábado aí para vocês. Espero que a gente mantenha contato, espero que o exercício, que a nossa troca tenha sido tão importante quanto foi para a gente aqui. Tchau. Beijo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.